Castanha Pop. Começa mais um Castanha Pop. No episódio de hoje, separe a sua cruz, a sua água benta e os seus dentes de alho. Afinal, esses são os materiais necessários para combater as criaturas da noite. Eu sou seu anfitrião, Matheus Mascarenhas, e aqui do meu lado, o metaleiro, roqueiro e matador de vampiros, Jackson Tavares. Eu mesmo, tô aqui para mais um episódio do Castanha Pop, um Castanha Trash bem divertido. É um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Eu não me tornei fã, tá? Eu não sou fã da Hora do Espanto, mas eu assisto de vez em quando, assim, quando eu posso, eu gosto de assistir. Mais pelo Rod McDowell, o Chris Sarandon no meio do filme, segundo o Matheus, Chris Saradão no meio do filme. Ele cumpre sua função, ele é divertido. É um filme de horror dos anos 80, é um filme juvenil, né? Então vamos falar sobre isso. E aqui também conosco, nessa noite, nessa aventura para matar as criaturas do mal, ele não foge da cruz, ele não é o diabo, mas ele é um cara muito legal. Márcio Monteiro na parada. Pois é, né, gente? Eu tô ouvindo também até a risada do Jackson, né? Inclusive, parabéns, né, Jackson? Obrigado. Pela sua risada. Obrigado. A gente tá aqui pra gravar hoje, né, sobre a Hora do Espanto, e eu espero que vocês gostem, né? Inclusive, só uma novidade, né, que a gente tem que falar, né? A gente tá, inclusive, de estúdio novo, né? É, exatamente. A gente tá aqui com uma parceria no estúdio do Educast+, para os fluentes em inglês, Educast Plus. Pode ser, né? Excelente podcast sobre educação comandado pelo professor Franco. Exatamente, você acompanha no YouTube aí os episódios com o professor. O professor vai gravar mais, está pensando em gravar uma nova temporada, a gente está aguardando aí, né? Exatamente, então se prepare para combater o mal, porque as criaturas das trevas estão à espreita. No filme de hoje vamos falar sobre A Hora do Espanto. Meu Deus. Só vergonha. Você está ouvindo Castanha Pop. E nesse primeiro episódio do Castanha Trash, Márcio, qual é o objetivo do Castanha Trash? Fala pra galera. Bom, primeiramente a gente vai trazer alguns dos filmes mais trashes que a gente já começou, inclusive até com a ajuda do Jackson, né? Que deu a dica de hoje, né? E qual é o filme de hoje, Jackson? Hora do Espanto. Ficha técnica, Hora do Espanto, Boa. Original Fright Night, com elenco composto por Chris Sarandon, Rod McDowell, William Ragsdale, Stephen Jeffers e Amanda Beers. Exatamente, olha só, Faltou direção. tu ainda ia falar direção? É trash mesmo, então não tem problema, pode falar Direção, roteiro, Tom Holland, mas não é o ator, tá? Não é o Homem-Aranha. Não confundir o A primeira ator. informação do dia é essa. Não confundir o ator com o cineasta, Tom Holland. E ele começou escrevendo roteiros mais famosos, a gente pode citar aqui, o do Psicose 2 e Os Heróis Não Têm Idade. E além desse grande filme, A Hora do Espanto, de horror, ele também ficou conhecido por dirigir o Brinquedo Assassino, de 88. A duração do filme é 106 minutos, o ano 85, chegando no Brasil em 86. A Hora do Espanto, cara, ela é um marco na época, ela combina a questão de horror, a questão de comédia, é a estreia do Tom Holland na direção. Ele também escreve, ele também é o roteirista da obra. E eu vou falar pra vocês, eu gosto cada vez mais de A Hora do Espanto. Cada vez que eu assisto, né, o filme, eu percebo algumas coisas que não estavam ali na cara desde o começo. Talvez realmente o roteiro do Tom seja a sua melhor faceta ao invés da direção. Pode ser, porque o filme tem várias entrelinhas ali que a gente pode discutir. Mas sem dúvida nenhuma é uma super mega trecheira. Porque, meu irmão, a quantidade de risada que você dá e que você se diverte é sensacional. Eu assisti A Hora do Espanto, a primeira vez que eu assisti, eu acho que foi em 99, 2000.
Eu lembro que eu não fiquei super fã do filme, eu digo assim, só um filme ok pra mim, mas ele é muito cultuado, né, pelos fãs de cinema de horror, um filme muito bem lembrado, teve uma sequência em 88, salvo engano, 88, 89, 88, mas eu lembro muito mais desse primeiro, né? Um remake em 2011. Remake de 2011 com o Colin Farrell no papel do Jerry Dandridge. Mas eu lembro muito desse primeiro por passar em sessões de cinema, sessões de TV, né? Como Cinema em Casa, passava Inclusive, muito no SBT. Faz sentido passar na TV esse filme. Faz sentido, inclusive dublagem clássica BKS, né? Então, vocês já sabem. E passava muito na televisão, cara, então eu assistia bastante. Eu fui adquirir o DVD mês passado. Sem brincadeira. Eu gostaria do Blu-ray. Eu gostaria do Blu-ray. Eu consegui, coincidentemente, a gente já tava planejando trazer esse filme pra cá. Esse quadro. Aí eu peguei, eu comprei o DVD, tava lá dando sopa, mas pra quem não tem DVD e não sabe onde assistir, ele tá disponível na Netflix. Dublado, inclusive. Com dublagem da Apple BKS. TV também. Quem tiver Netflix aí, até esse momento, até a gravação deste episódio, o filme tá lá disponível. O filme ganhou, ele teve algumas premiações, certo, Márcio? Inclusive, a principal, foi a Saturn, certo? Isso, ganhou como melhor filme, o melhor ator coadjuvante e o melhor roteiro pro Tom Holland. Isso é de peso pra esse prêmio, né, Jackson? Explica pra galera o que é esse prêmio. O prêmio Saturn, é um prêmio de ficção científica e horror. E, poxa, ele levar esse prêmio, ganhar esse Saturn, foi um up pra obra. Sim, ele mostrou como a obra foi bem recebida. As pessoas realmente gostam de A Hora do Espanto. Exatamente, é que nem um filme super produzido Hollywood ganhar o de melhor filme no Oscar. O Saturn, ele é pra isso, ele é pra filme de ficção e terror. Assim como o Fantasporto também, né? E outros, Isso. esse segmento. Ou seja, ele é uma premiação aí que mostra que naquela área ele foi o cara. Vamos destacar algumas coisas do filme pra gente ir destrinchando a nossa conversa. Eu queria começar na minha opinião, o ponto alto do filme, que é o roteiro. Eu acredito que o Tom Holland sabe apresentar muita coisa no filme, inclusive ele faz muitas homenagens à própria televisão, aos programas de terror. De TV. Eu acho que vale uma breve sinopse, inclusive, certo, Jackson? Sim, o seguinte, A Hora do Espanto conta a história do jovem Charlie Brewster. Isso, Charlie Brewster. Charlie Brewster. É que, enfim, né, eu confundo com Charles Lee Ray. Tem uma referência aí. Quem entendeu aí já... Tá plantando já... Plantando a semente. Pode trazer no futuro o brinquedo assassino, né, pro Castanha Trash. Mas é isso. O jovem Charlie, ele acompanha a chegada dos seus novos vizinhos, pessoas assim extremamente estranhas, mal encaradas, né, e desconfia que esses dois vizinhos têm alguma coisa assim ligada ao sobrenatural. E com o tempo ele descobre que um deles, pelo menos um, pode ser o vampiro. Isso por quê? Porque ele pensa assim, porque ele é fã de um programa de TV, o programa de TV apresentado pelo Peter Vincent. Qual o nome do programa de TV? A Hora do Espanto. E por isso que vai o nome do filme, A Hora do Espanto. Ele usa essa metalinguagem na apresentação. A Hora do Espanto, é verdade. Olha só pra te ver, né? Coisas, detalhes pequenos, a gente acaba esquecendo. Por causa disso, né, que eu falo que toda vez que eu reassisto A Hora do Espanto, eu acabo gostando mais do filme. Pois é. Então ele assiste A Hora do Espanto na televisão, ele tá com a namorada dele, rola uma cena hiper mega engraçada, que eu até mandei para o Márcio. Uma cena sensual. Uma cena sensual, hiper mega sexy, quente. Pois é, e a moça, a Amy, né, namorada dele, ela chama e ele tá lá olhando pela janela, olhando a chegada dos vizinhos e passa a desconfiar que pelo menos um deles é um vampiro. Ele passa o filme todo desconfiado, espreitando a casa, até que ele recebe uma visita do vizinho, Jerry, né? Que é o suposto vampiro, entendeu? Onde Aquele vampirão saradão, um cara bonito, muito bem educado. Sim. É um cara que encanta, sedutor, um cara que encanta qualquer pessoa que ele encontre. E justamente por isso reforça ainda mais o fato do garoto desconfiar dele, porque isso é uma característica dos vampiros, né? Do garoto desconfiar. De ninguém mais desconfiar. Só ele. E eles travam-se uma batalha um tanto psicológica no início, né? O Charlie,
ele começa a desafiar o Jerry como vampiro, e o Jerry passa a espreitar a casa dele, a vida dele, e os dois começam a ser um jogo. Sim, é um jogo de gato e rato. Um jogo de gato e rato. Eu gosto muito, Márcio, eu gosto muito, Jackson, do personagem do Jerry Dandridge, porque essa imagem do vampiro sedutor é uma brincadeira, mas me atrai bastante. Eu acho que isso foi muito bem aplicado, inclusive, dentro do filme, na história que foi proposta. Por quê? O personagem do Charlie, ele desconfia ali do seu vizinho, mas ninguém mais desconfia dele. E é engraçado que até o amigo dele, o Ed, né? O Evil Ed. O Evil Ed, referência a Evil Dead. Diabo. Ele também tira a chacota dele, apesar de ter um conhecimento também sobre vampiros. Ele tira a chacota dele. É porque ele não acredita que aquilo possa ser real. Então eu acho que, inclusive, dentro da história isso funciona muito bem, porque olha só, ele se espreita nas sombras, que é essa questão do vampiresca, ele se espreita nas sombras, ele está ali o tempo todo. E ele pode derrotar o Charlie a qualquer momento que ele quiser, essa é uma das verdades do filme. Só que ele brinca. Ele prefere brincar com ele. Ele prefere brincar, ele é um caçador, ele é um predador. Vários momentos, isso já é mais pra direção, mas vários momentos em que o personagem é apresentado em cenas de ação, em cenas apenas que pega a imagem dele em plano, ele está em plano superior, ou seja, indicando que a presença dele ali é superior a todos os outros. Ele acha que ninguém está no nível dele. E é uma característica, digamos assim, de alguns vampiros do mal, né? O Drácula fazia muito isso, meio que, claro, de uma maneira mais sutil, mas ele fazia isso. Ele seduzia as pessoas, mas ao mesmo tempo ele ia lá e mostrava que ele era mais, né, do que as pessoas, se achava bem superior do que elas. É claro, depois veio aqueles filmes mais trash, de vampiro, aqueles filmes da década de 70, o vampiro da noite, o vampiro da tumba, uma coisa desse gênero. Drácula 3000. Drácula 3000. Olha o nome. Drácula 3000. Isso pode se tornar um Castanha Trash também. Eu acho que tá anotado. Então vocês acreditam que o roteiro é o ponto alto do filme? Sim. Eu gosto dessa maneira, né, que o Tom Holland, que não é o ator, é o cineasta, e conduz o filme. Agora que a gente já falou do roteiro, a gente pode falar um pouquinho sobre a direção. Jackson, o que tu achas da estreia do Tom Holland na direção? Cara, assim, eu achei que a direção, assim, foi um pouco... conduziu os acontecimentos do filme de maneira um pouco lenta, eu acho. Eu acho 106 minutos um tempo longo para um filme desse tipo. Tô contigo nessa. Eu achei que demorou muito para desenvolver essa relação entre o Jerry e o Charlie. Eu acho que só depois dos 40, que eles se encontram, salvo engano, eu achei que foi uma condução um pouco lenta. Isso me fez assim, me distrair. Distrair assim, entre aspas, você sabe, de chegar e dizer, poxa, o filme já tá começando a ficar chato. É porque a dinâmica valendo do filme é a questão do ato final, na meia hora final do filme, que entra de fato na conclusão, que aí todas as ideias já foram colocadas. Mas eu acho que nesse sentido é justamente a condução do filme, cara, como você falou. As ideias demoraram de fato um pouco, tem muita coisa para ser explorada, como a gente falou aqui no roteiro. Talvez por ter tanta coisa assim, é que ele levou esse tempo. O filme não chega a ter nem 2 horas de duração, mas a gente fica pensando, será que 1 hora já não resolvia? Ou será que ficava muito jogado? Eu fecharia em 1h26, 1h25. É um questionamento. Só de filme, fora os créditos, né? O remake que teve em 2011 tem 120 minutos. Ou seja, é menor. Entendeu? Não. É maior. É maior. É maior? 106 e agora foi 120. É maior. O remake é maior e eu tive a mesma sensação também. Só que o remake, ele já usa daquele recurso... Perdão. Ele já usa daquele recurso nos 2000, sabe? Já desenvolve mais personagens, traz gente nova, certo? Então ele tem essa vantagem em cima ele usa melhor a própria mãe do Isso. Charlie. Ele tem mais vantagem em relação ao de 86, apesar de eu achar o de 86 melhor. Eu acho 86 não, superior. 85, perdão, que chegou 85. no Brasil em 86. Eu acho de 85 superior, porque aí vem um ponto de... tem mais magia. Mais magia, você percebe muito cuidado com a direção. Por exemplo, existem planos ali do Jerry, como na forma de morcego, espreitando ali as suas presas, que é uma técnica muito parecida com o que foi usado em Tubarão.
por exemplo, você não mostra a criatura, você deixa que a sua imaginação, você faz com que o telespectador ele imagine como é aquela criatura, ou seja, ele está manipulando ali a questão da sua mente, a sua expectativa, e faz sentido, porque ele veio de Psicose, e Psicose faz muito isso, o Hitchcock fazia muito isso. A câmera tá em algumas cenas em primeira pessoa, né? Porque ele tá ali, tem aquela aparência bela, né, robusta, só que E quando... sempre de cima. Isso, Quando tá em sempre de primeira cima, pessoa, sempre de cima, reforçando aquela parte que ele se acha superior, né? E só que quando ele se transforma em vampiro, ele perde essa aparência, ele se transforma em uma criatura, né? Uma criatura meio monstruosa. Essa sacada... É interessante isso, é muito interessante. Porque a gente era acostumado a ver o vampiro o quê? O vampiro fica com os olhos diferentes, só cresce a parte alguns dentes, né? Esse não, já pegou assim uma coisa... Vamos nos transformar aqui, deixar ele com uma aparência um pouco mais bizarra. Monstruosa. Mais monstruosa, mais... Agora, essa questão da direção, então eu vou completar o que você estava falando. Pra mim, estreia na direção, iniciando ali esse tipo de trabalho, eu acho que ele foi muito bem sucedido, né? Porque ele faz várias técnicas que são bem utilizadas no filme e que acabam ajudando a conduzir bem a história. Agora vamos falar dos personagens. Na minha opinião, você esquece todos os personagens e poderia ficar apenas com o Jerry Dandridge, que é o vilão, e o Peter Vincent. Por que, Jackson? Olha, o Peter Vincent já começa porque é o Rod McDowall que faz ele, né? É peso. Eles queriam trazer o Vincent Price, Isso. mas ele já estava assim, com uma idade muito avançada, não poderia trabalhar. Seria muito esforço fazer Seria esse muito filme. esforço, porque o Peter Vincent tem um tempo de tela muito bom. Ele pega assim, pelo menos eu acho que direto, se juntar, ele só não tem mais tempo de tela que o próprio personagem do Charlie Brewster, né? Sim, em vários momentos o filme, inclusive, Isso. ele tá nele. É porque o Jerry Dandridge, ele tem menos tempo de tela que esses dois. E faz sentido. Faz sentido, né? Porque ele é o vilão do filme, a criatura, aquela coisa de mistério. Pois é, e o Rod McDowall, ele já vinha de filmes tipo Planeta dos Macacos, ele era o Dr. Cornelius. E uma curiosidade também é que o Rod, ele estrelou o primeiro filme da Lassie pro cinema na década de 40. Ele é um menininho. Aquele Last Come Home, uma coisa assim, no original. Não sei, eu não lembro como é a tradução aqui pro Brasil. Mas é o primeiro filme da Lassie pra cinema. Olha que bacana, então realmente trouxeram uma lenda naquele período, né, na história do cinema. Isso, e ele tem já uma experiência em interpretar personagens caricatos, então ele, depois do Vincent Price, ele foi uma escolha bem legal. Eu achei bem acertada a escolha do Rod McDowall. O Chris Sarandon, o único filme que eu... fez o papel de vilão. Que eu lembro antes desse, mas ele já tinha feito muitos outros. Mas o que ficou mais marcado na minha memória foi Um Dia de Cão, com Al Pacino. Ele faz uma participação, ele conversa com o personagem do Al Pacino pelo telefone. Eles têm um relacionamento amoroso. O Al Pacino está assaltando o banco para ajudar o namorado, que é o personagem do Chris Sarandon. Entendeu? A presença do Chris nesse filme, no A Hora do Espanto, cara, eu acho fenomenal. Em vários momentos, você vê como a câmera gosta dele, pra falar a verdade. A câmera gosta dele, exatamente. A câmera gosta, então ele sabe cumprir exatamente o papel de o vilão, e não só o vilão, como também o mocinho, né? O mocinho no sentido de seduzir as mulheres, seduzir os homens, e ele aplica essa questão da sedução, faz parte do personagem dele. Então o Chris Sarandon, ele é o cara pra fazer esse tipo de papel naquele momento. Eu acredito muito nisso. Foi uma escolha acertada. Poderia ter sido outro? Talvez, poderia. Sim, mas o Chris, ele não dá pra entregou. imaginar alguém agora que não seja ele. É que nem o Colin Farrell. Eu acho que ele foi acertado pra fazer o papel do Jerry Dandridge nesse remake de 2011. Eu achei que foi bacana. Porque também é um ator carismático. É um ator carismático. Dá pra você caracterizar ele como um cara sedutor. Entendeu? Eu achei que foi uma coisa bem acertada. E no remake, inclusive, eles pegam mais pesado nisso, inclusive, porque a época mudou, né? Já pode fazer algumas coisas diferentes. É porque o A Hora do Espanto, de 85, ele era um filme de horror juvenil, não um filme de horror estilo, sei lá, Sexta-feira 13, o que mais? Poltergeist,
O que mais? Acampamento Sinistro, própria Hora do Pesadelo, que tinha jovens, mas não eram, o foco não era o público juvenil, adolescente, entre 12, 16 anos, 17. Entendeu? É um filme de horror, por isso que ele é considerado também como uma comédia de horror, né? Hora do Espanto. Ele mistura muito isso. O segundo já vai pra uma parada mais de violência mesmo. Isso, já né? é aquele horror 80 mesmo. Isso, uma coisa até mais trash, inclusive, do que o primeiro. Mas o primeiro tem, assim, essa questão da juventude. Eu gosto muito da personagem da namorada do Charlie, a Amy. É legal. O nome da atriz que faz ela, Jackson, Amanda Bierce. eu adorei o trabalho dela, porque a personagem, ela precisa mudar muito ao longo do filme. Ao longo do filme. E ela sabe, tem horas que você fica pensando, poxa, ainda é a mesma atriz? Eu ainda porque- não acredito nisso. De primeira, a gente vê assim, a mocinha meio bobinha, meio mimada, que tá ali com o namoradinho, mas depois ela... Namoradinho de escola. Namoradinho de escola, que ela nutre assim um sentimento bacana por ele, que ela se importa com ele, tanto que ela vai atrás do Peter Vincent pra ajudar ele. Independentemente de não acreditar no namorado sobre a existência de Isso, vampiros. Exatamente. Inclusive aquele personagem do Evil Ed. Evil Ed. Né? Ele é também um personagem muito legal nesse filme, que ele é o melhor amigo dele, mas tira um sarro dele pesado que você pensa assim, poxa, esse cara realmente é amigo dele? Mas ele é sacana. E é sacana. Todos os atores, Ele não cara, acredita eles- nele no filme, ele tira, É. você tá ficando louco, tá um babaca. Justamente por ele sacanear todo mundo, ninguém mais leva ele a sério. É. E tem um apelido, assim, em algumas traduções, o Evil dele pode ser entendido como Diabo. É, É exatamente. porque ele é muito hiperativo, ele gosta dessas questões de essas atrocidades, né? Quando fala do assassinato que ocorre na cidade, por exemplo, ele fala sorrindo. É, ele é um rapaz assim visto como estranho pelos outros. Mas esse ator, Stephen Geoffreys, ele faz muito personagem assim. Ele fez um outro filme de horror chamado Força Demoníaca, conhecido também como Linha Direta para o Inferno, aqui no Brasil. Que é um filme trash também, passou no Cine Trash, que ele faz o Hooks. Que legal. Hooks, né? H-O-A-X. E ele é um dos personagens principais no filme. O filme conta a história de uma ligação, você faz uma ligação pra ouvir o seu horroróscopo. Inclusive o Robert Englund conduz esse filme. Horroróscopo. Olha essa sacada, Ele bacana, liga, bacana. e quando ele liga, o cara joga uma maldição que ele se transforma num bichão, cara. Caramba. Ele começa a tocar o terror. Esse ator tem Ele tem essa pegada. essa pegada. Tem. Apesar dele ter parado, ele parou nos anos 90, ele tem uma carreira na indústria pornográfica também. Olha que interessante. É. Ele passou os anos 90 na indústria pornográfica. Ele migrou, né? Entendi. É, Mas depois vai- ele voltou, ou pro cinema convencional. Mas ele é interessante, ele é muito bom, né, nesse tipo de papel. Ele Papel também caricato. rouba a cena. Rouba a cena Ele também rouba a cena. E a gente fala isso sobre os atores. Assim, se a gente for bater o martelo, todos os atores do filme estão muito bem no papel. Cara, todo mundo ali não entregou assim algo, nossa, que atuação horrível. Inclusive o menino, né, o William Ragsdale, que é o Charlie, eles queriam pegar o Charlie Sheen pra fazer. Não, mas acho que não ia É uma combinar lenda. o Charlie Não ia Sheen. dar. É uma lenda, né? Não sei se é real, mas queriam pegar o Charlie Sheen, Existe porém... esse boato mesmo. Olharam assim, não, o Charlie Sheen tem uma cara assim muito de Herói. rapaz corajoso, herói. Não, pega alguém mais com um trejeito mais indefeso, mais medrosinho e pegaram esse ator. Mais garoto comum. Mais garoto comum. Inclusive faz parte da sacada do filme, né? Isso poderia acontecer com qualquer pessoa. É essa mensagem que ele quer passar, né? Você tá vendo o seu programa favorito de TV e no outro momento você está correndo de vampiros. Castanha Pop! Então é isso, cara. Eu acho que funciona muito bem os personagens ali dentro dessa obra. Eles são todos desenvolvidos, né, de acordo com a proposta. Vou pegar esse gancho, Jackson, que você colocou do Evil Ed, o Diabo, porque ao longo do filme todo a gente volta isso lá pro roteiro. Ao longo do filme todo você vê que o personagem é estranho. Ele é considerado estranho já pela galera. Ele tem certas peculiaridades ao longo do filme. E ele é transformado em vampiro. Ele é transformado em vampiro. Isso é um spoiler, galera. E ele não é transformado assim, ele é a vítima. Não, ele aceita. De Ele boa. Isso, faz parte do papel de sedução do Jerry, naquela caçada que ele tem atrás do Charlie. Ele não quer só eliminá-lo. Ele não quer só matar o garoto que descobriu o seu segredo. Ele quer brincar com ele. Quer brincar, abalar inclusive- ele. Isso, colocar inclusive as pessoas que o amam contra ele. Então ele vai lá e transforma o melhor amigo. E o melhor amigo aceita
ser transformado em vampiro. Faz parte do papel de sedução. Depois ele transforma a Amy também. Tenta transformar ela, salvo engano. Ele não consegue, pelo que o mal ele consegue. Eles têm um conflito, só que no Tem, final do filme ela volta a ser uma humana normal, mas mesmo. ela tem um conflito ainda. Ela tem um conflito. É, isso mesmo. No sentido vampirístico, que é onde a atuação dela, na minha opinião, brilha mais ainda quando ela tá como vampira. Por sinal, ela ficou muito feia quando ela virou vampira. Aquela maquiagem assim deu... pesada dos anos 80. Cara. Então, eu acho isso bacana, essa questão essa construção do Jerry, inclusive não só como monstro, mas aí tem outra sacada, na minha opinião, de personagem e de ator. É o psicopata. É o psicopata. Quando o Charlie descobre a verdade, opa, ele começa a sondar ele. Ele sabe quem eu sou. Agora eu vou massacrá-lo, eu vou apagar a existência dele. Vou vou atrás de todos. É interessante. Uma coisa que eu esqueci de falar em relação ao Rod McDowell é que na cena que ele vai até a casa do Jerry, o vampiro, com os garotos, uma casa linda, uma casa muito linda, por sinal, ele faz todos os testes possíveis pra provar que aquilo é besteira do garoto, dá água pro cara beber, ele bebe água benta. Ok, tava convencido já de que o cara não era vampiro, era loucura do Charlie. E ele chega a tirar um espelho do bolso e ele olha o reflexo, todos no reflexo, menos o Jerry. Aí ele se espanta, ele larga o espelho, olha com os olhos esbugalhados e começa a ficar, gaguejar, ficar sem jeito. Sem reação. Sem reação, chama os meninos e vai embora pra casa com medo. Ele viu que aquilo realmente era possível. Vampiros de verdade estavam rondando a vizinhança. Aquilo ali é a quebra da realidade, né? Inclusive isso é retratado pela quebra do espelho. Porque é de uma sutileza muito grande. Quando ele se espanta, o espelho cai, faz aquele som tlim. Faça aí, Jackson. Isso, o som de tlim do Jackson é maravilhoso. Faz de novo. Tlim. É muito bom. Esse bando de paternista! E quando ele pega, ele já entendeu que ali é verdade. O mundo sobrenatural, ele existe de fato, ele não é só uma questão de ficção. E ele vai embora completamente transtornado. E com medo. E com medo. Ali fica um pedaço do espelho que depois o Jerry pega e entende que o Peter Vincent, o caçador de vampiros da televisão, acredita de verdade em vampiros e precisa eliminá-lo. Ou seja, mais uma vez, fui descoberto e agora eu vou destruir aqueles que sabem o meu segredo. O espelho pode representar aí a quebra da realidade. O que é a verdade para mim? Aquilo ali foi quebrado naquele momento. E a partir do momento que a verdade é destruída, que o mundo perde seus alicerces, você é destruído, você é caçado pelo sobrenatural. A gente fica voltando entre personagens, roteiro e direção, porque mostra realmente um cuidado que muitos filmes de hoje em dia não têm nessa questão de ser completamente circular. Parece que tudo ali se interliga, é uma impressão que eu tenho. É que antigamente era assim, você fazia filme pra cinema ou pra televisão. Hoje em dia você não faz assim, ou é filme pra ir pra streaming, ou de fato pra ir para o cinema. Mas quando vai pro cinema é uma grande produtora que tá ali por trás, ou uma grande produtora que comprou, da menor. E hoje em dia você tá só preocupado em jogar só ideia, não mostrar assim, não jogar um filme conciso, um filme interessante, é só ideia e pronto. Aquele filme, um filme dos anos, eu acho que 2007. Filme TikTok. Um filme TikTok. Um filme meio TikTok. Enfim, né? Tem um filme chamado A Criatura, que, pelo amor de Deus, esse filme, além de trash, é uma coisa absurda. A ideia é maravilhosa. Só que, gente, a criatura, não sei, eu acho que é um cachorro com uma roupa... um shih tzu. Tem, um shih tzu, cara, se mexendo com uma roupa especial. Cara, é terrível, a ideia é boa pra caramba. O espantalho, então. O espantalho, não sei, cara, os efeitos especiais daquele espantalho parecem um stop motion, assim, que os caras ficaram... E é um filme de 2005. Pra 2005 fica feio. E já que tu falaste de efeito especial, por que a gente não começa a falar do efeito especial do A Hora do Espanto? Todos são práticos, né? Inclusive, eu até me esqueci quem foi responsável pela maquiagem. Vem aí, Márcio, por favor. Puxa aí a information, você é um rapaz inteligente, você é um rapaz que sabe das fontes. Mas, enfim, enquanto o Márcio procura... Tem as fontes todas na palma da mão. A maquiagem da Hora do Espanto, ela é muito legal
por ser, se não for, é quase inteiramente 100% prático. Claro, tem algumas cenas que precisam de efeito digital, efeito de computador. Mas os efeitos práticos, da feito que você põe o olho ali, alguns você ri, outros você acha... outros você acha, nossa, cara, que Flórida, olha, que maquiagem sacada, bacana. que sacada. A maquiagem da menina, da Amy, ela ficou extremamente monstruosa, então eu achei que ficou bacana. Ajuda ela, inclusive na questão da troca do papel, é muito importante. Cara, pra mim esse filme ele se resume a um amor de produção muito grande. Você vê que teve um cuidado de fato a ser feito. Eu gosto muito, a melhor maquiagem pra mim é a do próprio personagem do Evil Ed. Isso. Porque ele se transforma também num lobo. Se transforma, cara, e esse Essa ator... cena do lobo eu acho maravilhosa. Como eu comentei, cara, ele é tão bom pra esse tipo de papel que qualquer maquiagem dele, assim, fica bacana. Ele usa muito no Força Demoníaca também, nesse ele usou bastante. Ele já não é muito bonito. Mas você olha, quando Ele você sabe usar. e quando põe a maquiagem dele, bicho, fica incrível. Ele realmente assusta. Ele vai se transformando Ele vai ao se longo do transformando filme. ao Ele longo do fica filme. cada vez mais monstruoso. Monstruoso. Ma- Interessante, E cara. demoníaco, ele tem uma cruz invertida queimada Na na testa. testa. Olha esse visual maravilhoso pra tua noite. E antigamente uma maquiagem dessa pra ficar pronta demorava 4, 5 horas. Imagina, o cara sentar lá, enquanto os outros gravam suas cenas, ele senta pra poder fazer a maquiagem com a equipe de maquiagem, Muito demorado. pra poder gravar as muito cenas dele. Cara, imagina como devia ser. Você devia chegar, bom, vamos começar as gravações 10 da manhã. Você devia sair do set o quê? 1 da manhã, É, 2 da manhã. isso mesmo. Porque tinha muita até cena à tirar noite, tudo- tinha muita cena à noite. Até Inclusive, só uma informação aqui, né? Quem fez a maquiagem, os efeitos especiais foi Richard Englund. Que ele fez ele fez, inclusive, o gasto que foi feito foi de cerca de $1 milhão. Olha, 1 milhão. Pra época. É o filme de vampiro, como eu acho que tu já comentou isso, mais caro da época, Isso. certo? É o filme, tem muita coisa nesse filme que precisava de muita grana mesmo. A Columbia na época, hoje em dia é Sony, né? $1 milhão pra a Columbia, época é ela muita bancou. E ela tava com outros projetos que ela dava mais prioridade e que não fizeram tanto sucesso quanto esse no cinema. Só uma curiosidade. Tinha tá? outros 2 filmes que eles queriam dar prioridade, mas o que deu sucesso mesmo E foi por A Hora incrível do que Espanto. pareça, esse foi foi o filme de menor orçamento da Colômbia. Isso. Entendeu? Pois o estúdio estava depositando todas as expectativas em perfeição Ó, com perfeição. John Travolta e Jamie Lee Curtis. Pois é, Exatamente. e esses não renderam tanto quanto a Hora do Espanto. O pessoal foi assistir. E competiu também, o Hora do Espanto ele competiu com De Volta pro Futuro. Ele competiu também com A Hora do Pesadelo 2. Que é um filme assim, Que do mesmo gênero. Mesmo gênero, mas- E A Hora do Pesadelo já Ele- tava consagrada ali. Mas o 2, eu acho um filme totalmente descartável da franquia. Tu acha? Acho sim. Acho que tu supera, inclusive, aquela continuação que fizeram lá do Hora do Pesadelo, lá de Gente, 2013. Sim, o A Hora do Pesadelo 2 incrível. E eu acho que a Hora do Espanto não perdeu pra Hora do Pesadelo, não. Eu acho que ele chegou a ofuscar um pouco. Na verdade chegou perto, mas Não, ainda isso ficou em em segundo ainda. Em questão de Puxa. crítica. Mas em questão de crítica foi muito Em melhor. questão de crítica, filme que soube envelhecer também, porque eu acho muito bacana, você falou dos recursos digitais que são aplicados no filme também. Não são. Pouquíssimos. Se tem, são pouquíssimos. Eu acho que parte da cena que tem a entrada do sol, que os vampiros começam a queimar, ela pode ter ficado um pouco feinha pra hoje. Mas não tinha como fazer aquilo aí de maneira prática, não pelo menos não como Isso é naquele queria. momento, a gente não, eu acho que isso não Aquilo pode ali é ok. tirar o crédito do filme, porque se for pra tirar crédito, por exemplo, uma das cenas mais interessantes do filme é a Janela Indiscreta, que na minha opinião é o melhor filme do Hitchcock. Janela Indiscreta. Gigante do cinema. Tem uma cena ali que é extremamente feia, aplicada em questão digital. Pra hoje, na narrativa do filme, é brilhante. Ou seja, isso não perde a beleza do filme. É você entender que naquela época era simplesmente outra coisa. Pra você assistir um filme antigo, você tem que sentar e fingir que você tá no ano do filme. Quando Boa, eu boa assisto, sacada. sei lá, eu assisto Todos os Homens do Presidente. Eu finjo que eu tô em 70 e pouco. Se eu tô assistindo Guerra dos Mundos, com os brinquedinhos, cara, as naves espaciais, eu tô em 1940 e pouco. E Star Wars, quando Wars. o Luke acerta a galera sem acertar. Se acertar, exatamente. Tem Eu tô esses me transporto pra aquela época. Se eu for exigir uma coisa
que eu consigo encontrar em filmes de hoje pra esses filmes de época, gente, minha cabeça vai dar um tilt. Entendeu? É verdade. Vai dar um tilt. Não estou dizendo que, antigamente eram só filmes melhores do que de hoje. Não, não é isso. Mas você tem que compreender, né? O que era a tecnologia lá. A tecnologia, nos o anos 80, contexto. agora, né? Exatamente. Isso é uma discussão que trouxeram até questões sociais. O Vento Levou. O Vento Levou é um filme que você traz hoje em dia polêmicas em relação a ele. Principalmente questão racista, que Racista. chegou até a sair de algumas plataformas e aí Sim. voltou, né, agora, né? E voltou. Porque é o seguinte, você tem que pensar como o filme foi feito na época e quando ele se passa. Tanto que tem algumas plataformas que, inclusive, elas fazem aquele aviso dizendo bem aqui Isso. que foi gravado naquela época e que representava um pensamento da Da época, que época. não reflete o Mas, pensamento atual. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer, porque essa questão é na arte como um todo. Se você for pra literatura, você vai ver questões assim também, como Lovecraft. E Lovecraft é um... que é Você olha pesado. assim, lê coisas extremamente Ou, pesadas. por exemplo, se a gente for Conan, Robert Howell, Conan. Ou se a Conan gente tem for pegar algumas aqui, questões. se a gente for pegar, por exemplo, na literatura brasileira, temos um problema com Monteiro Lobato. 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 Entendeu? Que muita gente considera racista. Né? Sim, então quando você aplica De fato mas Ele é enfim, racista. Ele é racista. Mas quando enfim. você aplica essa questão da insígnia, né? O selo que diz, olha, isso daqui não representa mais os valores de hoje, pra mim é extremamente adequado. Você vai assistir o filme sabendo o que é. E é isso, cara. Vai assistir um filme antigo sabendo que é um filme antigo. E até mesmo pra servir de discussão para gerações Exatamente. futuras. Exatamente, E não elas pode poderem tirar. tirar essas conclusões que aquilo lá foi errado na época, que agora temos um outro pensamento. A discussão é extremamente necessária. A discussão, questionamento sempre vai ser necessário. Antes da gente voltar pra Hora do Espanto, vocês lembram do Ace Ventura, né? O primeiro Sim. filme. É um filme super engraçado. Com certeza. Jim Mas Carrey super- na melhor fase dele. Exatamente, mas super transfóbico. Verdade. É. Isso é verdade. Aquele tipo de piada não serviria Não mais serviria pra pra hoje, não ia ficar bacana. É um filme engraçado, é super engraçado, mas se você analisar assim, nossa, é um filme que realmente... Não, da mesma forma, por exemplo, se for hoje, por exemplo, tem algumas coisas que podem ser que não se encaixem daqui a 20, 30 anos, entendeu? Isso. Muita coisa pode mudar no Castanha tempo. Pop. Por exemplo, a pessoa vai estar ouvindo... As piadas do Castanha Pop. Chega assim, olha, eles chamaram o Monteiro Lobato de racista. Não, por exemplo, a pessoa daqui vai ouvir daqui a 20 anos aqui a gente no YouTube e aí vai pensar que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente falou então da questão do contexto histórico. Isso é uma coisa certa quando a gente vai consumir material artístico. A Hora do Espanto, como ela foi lançada em 85, se ela fosse lançada hoje, ela funcionaria? A história funcionaria? A direção funcionaria? Eu creio que sim, eu penso que sim, porque se a gente pesquisar em alguns streamers, eles têm filmes hoje em dia com uma temática trash. Sim. Claro que os efeitos digitais são mais presentes. Mas são ruins ao ser trash. Em alguns sim, por exemplo, O Ataque dos Donuts é um filme trash que eu acho horrível. Certo? Certo. Já Terror no Pântano, que não é tão recente, é de 2006, é um filme trash que eu gosto de assistir. Eu acho que a Hora do Espanto, ele com alguns ajustes, ele talvez fizesse sim sucesso hoje em dia. Fizesse. Justamente por conta de toda essa produção envolvida, Isso. né? Tem muita coisa que se conecta, ele é bem produzido dentro daquele padrão. Eu penso assim, que se fosse lançado hoje, ele seria acima da média de muita produção mediana. Sim, ao contrário de Acampamento Daquele gênero. Sinistro. Acampamento Sinistro é um filme de terror dos anos 80 que eu acho que hoje em dia não faria tanto sucesso. Tanto que o pessoal conhece esse filme só pela cena final. Algumas pessoas, Que claro. ficou marcado, mas É. o filme em si não. Por exemplo, tem gente que não lembra do filme, mas lembra da cena final, entendeu? E tem gente que cultua o filme, tanto que ele é um sucesso em venda de mídia física. Sim. Ele foi relançado em mídia física e foi um sucesso de venda. Olha aí que Então legal. ele tem os seus fãs cultuam ele. Mas a galera mais velha, é a galera mais velha. E inclusive o Fright Night, né, no original, ele alcançou esse status de cult. Mas eu quero fazer mais uma pergunta pra vocês, pra gente ir se direcionando para o final do episódio de hoje. Jackson, é trash ou não é? Com certeza. Com certeza. Muito, muito. E apesar de eu não ser fã do filme, eu acho um bom filme. Eu acho um bom filme, A Hora do Espanto. Não confundir com A Casa do Espanto, tá, gente? É outro. Fright Night, galera. Fright no Night. original, Fright Night. Marcinho, tu achas trash? É trash ou não é? Bom, pela conclusão que todo mundo tem aqui, com certeza, né? Agora É uma trash, coisa... mas é bom.
É bom. É trash, mas eu gosto. Claro que a gente vai trazer alguns filmes aqui que são trash, mas não Que são não só assim, trashes. pô. O próximo, vou dar já um spoiler pro próximo Castanha Trash, vai ser Aracnofobia. Você lembra, né, da Aracnofobia? Jeff Daniels, John Goodman. Passou no SBT, não foi? Passava muito no SBT. Ele estreou na Nossa, Globo, foi lá mas que eu vi. o SBT exibiu ele em quantidade assim de vezes ao Vou longo até dos anos. rever, vou até rever. É bom. Em todo mês tem Castanha Trash aqui no Spotify, no podcast do Castanha Pop. Fica ligado. E também no YouTube. Não perde No essa. YouTube e nas outras Isso, plataformas no podcast, também. No Podcast geral. Podcast Castanha Pop. Todo mês tem um Castanha Trash que a gente vai trazer esses filmes considerados clássicos aí da trecheira, que às vezes se tornaram cult, né, como a Hora do Espanto, e às vezes só se tornaram trash mesmo. Não passou disso, ele não conseguiu realmente marcar a cultura pop como... Agora, Marcinho, antes de encerrarmos, como é que você imitaria um vampiro? A transformação do Márcio. Transformação, Márcio. Olha, gente, acho melhor a gente acabar o podcast. Eu acho que Não, seria mas assim. Não, melhor acabar. Entra com um tubarão, Jackson. Taran, 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 taran. Vira, Márcio, vira um vampirão aí. É o Márcio virando vampiro. Morder seu pescoço. Bom, é isso, gente. Acabou o Castanha Pop de hoje. Muito obrigado pela audiência. E a gente volta com mais Castanha Pop Não é daqui assim que a pouco banda pra vocês. toca, não, Márcio. Não é assim que funciona essa parada aqui, não. Lembre-se. Vamos lá. Bora manter uma ordem aqui nesse programa. Esse daqui não é a casa do horror lá do Fight São Night. dois contra um. Não, vamos ver quando a gente tiver convidado aqui. Eu vou tentar trazer ele pro meu lado. Tá bom, vamos agora vamos encerrar sério. A brincadeira foi. Ele vai tentar. Vai tentar, né? Não é uma certeza. E a pessoa chega aqui, ele veio convidado pra defender ele, o convidado começa a ajudar a gente a sacanear ele. Seria sensacional. Olha. Galera, brincadeiras à parte. Essa foi a nossa trecheira aqui sobre A Hora do Espanto. Um filme que bebe muito do seu contexto, do contexto da época em que foi lançado, mas é um filme ainda que mantém um padrão de qualidade muito bom, até para os dias de hoje. Claro, não é um filme perfeito, não é uma obra-prima, mas ele tem as suas premiações, ele tem sim seus méritos, e aí eu gostaria de uma salva de palmas por Tom Holland, que faz sim um roteiro bom e uma boa direção. Lembrando que não é o Tom Holland à toa, é o cineasta, hein? Não, nada de teia. Tem teia no filme, mas não é. Então é isso, acabou. Então é trash. E é bom, é legal. Assista, tá na Netflix, tá na Apple TV até esse momento. Vá lá, curta o Hora do Espanto, curta a gente nas redes sociais. A gente tá aqui também terminando esse episódio no estúdio do Educast+, ou se você é fluente em inglês, Educast Plus, que junto com o professor Franco está aí pronto para trazer novos episódios no Educast, né, professor? Então, se liga no Castanha Pop, segue os nossos parceiros e segue a gente. Abraço. Valeu, galera, até a próxima. Risada do mal. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Risadinha. Aê. Não é essa parada de Homem-Aranha que não é Homem-Aranha. Ah, enfim, bora encerrar que eu não... Lá vai. Olha a Não, polêmica. não, isso cara, aí não já dá é pra pauta mim. pra Outro episódio. Castanha Pop, gravação A Hora do Espanto. Gravando. Versão brasileira, Castanha Pop.